A previdência privada é o melhor investimento para você fazer em 2025. Sei que é um produto que já teve muito preconceito, principalmente pelo serviço que os grandes bancos prestaram por muitos anos. Taxas de administração elevada, taxa de carregamento, rentabilidade ridícula. Mas isso não é mais uma realidade. Com a competição que existe no mercado hoje, com o advento de seguradoras como Icatu, XP, BTG, Sul América, Porto Seguro, esse mercado ficou muito competitivo. E aí, portanto, até mesmo os bancos estão tendo que se reinventar e a previdência cada vez mais está aquecida. E qual que é a grande razão de eu também elencar a previdência privada como uma das melhores questões para 2025? Duas mudanças, duas decisões que aconteceram basicamente em 2024, revolucionaram ainda mais esse mercado de previdência e consolidam então como ela sendo o investimento do ano. E tá, Stefano, mas entendi, tem uma série de questões que tu vai me apresentar aqui no vídeo e eu preciso então ficar no vídeo até o final. Exatamente, fica no vídeo até o final, porque eu vou mostrar tudo que tem de bom referente à previdência privada e você vai entender porque sim você deve contratar uma e rasgar esse preconceito que se tinha sobre previdência privada. A previdência privada acaba sendo uma solução muito completa, porque ela te ajuda a guardar dinheiro para o teu futuro, ela te ajuda a pagar menos imposto, seja na renda anualmente, seja até mesmo na parte dos resgates no futuro, e ela também te ajuda na questão sucessória, a você conseguir fazer a sucessão dos seus bens financeiros para os seus filhos, para a próxima geração, quando você vier a falecer. Então, diante dessas grandes vantagens que ela tem, por ser um produto muito completo, faz muito sentido a inserção dela na sua carteira de investimentos. Eu sou Stefano Tremé, especialista em planejamento financeiro. A gente administra a carteira de mais de 400 clientes aqui na empresa e eu te garanto que é uma excelente decisão ter uma previdência privada no seu portfólio de investimentos. Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero te convidar a te inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta nós temos um vídeo novo agregando muito valor ao seu planejamento financeiro, aos seus investimentos. Bom, eu quero começar falando sobre as novas regras. Olha essa notícia aqui do Infomoney. Receita regula opção por regime de tributação do benefício da previdência privada. O que isso está acontecendo? O que aconteceu basicamente em 2024? Basicamente uma lei nova foi aprovada no início do ano e depois da regulação da Receita em agosto, ela passou a entrar de fato em vigor. O que acontece? Quando você contratava um plano de previdência privada, você tinha que escolher se era um PGBL ou um VGBL. Depois, ao longo do vídeo, que eu vou explicar o que eram essas questões. Mas, além disso, você tinha que escolher se o teu regime de tributação seria regressivo ou se ele seria progressivo, na hora que tu contratava. Só que qual que é o problema de tomar decisão na contratação? Tu não sabe como vai ser a tua renda lá na frente daqui 20, 30 anos para saber se o progressivo ou o regressivo ia ser melhor. E agora, com essa lei que foi aprovada, tu só vai escolher se a tua tributação vai ser progressiva ou regressiva na hora do primeiro resgate. Ou seja, é uma decisão que vai te ajudar a pagar menos imposto na hora de fazer os resgates da previdência privada. Então isso é uma grande vantagem. E eu quero explicar bem brevemente o que é progressivo e o que é regressivo. Dá uma olhada nessa imagem que está aparecendo aqui na tela. A progressiva, quando tu faz um resgate de previdência privada, ela se soma às rendas que tu vai estar tendo naquele momento, e aí então basicamente o que acontece? Tu paga 15% de imposto na fonte quando resgata e vai pagar uma diferença frente à soma total das rendas que tu tem na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Então, por exemplo, eu tenho uma renda de 100 mil reais no ano e eu tive um resgate de 50 mil em previdência, esse 50 mil vai ser tributado basicamente em 15% e a diferença, como vai ser para os 27,5 que vai faltar, eu vou pagar na declaração de ajuste do ano que vem. Então a progressiva ela é boa para quem tem uma renda baixa na pessoa física, na aposentadoria, e então pode sacar inclusive pagando os 15 e depois restituindo esses 15 na declaração de ajuste. Então assim valeria a pena a progressiva. A regressiva, ela vale basicamente a pena para quem fica mais tempo investido, porque a cada tempo que passa, ela não se soma à tua renda tradicional que nem a progressiva, mas em sim o prazo que interfere. Então, quanto maior o prazo, menor a alíquota. Depois de 10 anos do recurso investido, ele é tributado a 10%. Então, na prática, qual que é a vantagem da regressiva? Se a tua renda for muito alta, né, na pessoa física, a regressiva vai valer mais a pena porque tu vai pagar apenas 10% e não os 27,5% que seria na progressiva. Então, ter liberdade de escolha na hora do resgate e não na hora da contratação acaba sendo muito bom, porque o que tu vai fazer? Eu vou ver qual que é a mais vantajosa para mim e vou escolher essa, então, na ocasião do resgate. Então, aqui, então, acaba sendo a grande vantagem dessa legislação ter sido alterada, né? Então, basicamente, permite ao brasileiro
guardar mais dinheiro para o seu futuro e, por consequência, pagar menos imposto na ocasião do primeiro resgate. É importante determinar que eu fiz o primeiro resgate, daí em diante eu não tenho mais poder de escolha para trocar o regime de tributação desse fundo. Ele vai ser um regime definitivo depois de eu ter feito o primeiro resgate. Mas, de qualquer modo, tu tem esse poder de escolha até o primeiro resgate, que acaba sendo muito bom. Outra decisão importantíssima, consolida a previdência privada como sendo uma excelente ferramenta sucessória. O que acontece com os seus bens quando você vem a falecer? Vai abrir um processo de inventário e o inventário vai ter custos de impostos, ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação, vai ter custos com honorários advocatícios e vai ter custos cartoriais. Esse custo geral de inventário varia de 10% a 20% do patrimônio. O que o STF fez? Chancelou que a previdência privada não pode ser tributada nesse processo. Ou seja, a previdência privada que já tinha um entendimento que ela não entrava em inventário, passa agora a ter a chancela, especificamente, de também não ter a incidência de qualquer tipo de imposto sobre sucessão. O entendimento da lei já era esse, mas alguns estados espertinhos começaram então a tributar, foi subindo, né? O pessoal foi recorrendo na justiça, até que agora o STF, em dezembro, chancelou dizendo que não entra em inventário e, portanto, acaba sendo uma excelente opção para a sucessão dos seus ativos financeiros, porque não passa por inventário, então não tem aquele custo de 10% a 20% e também não tributa os impostos. Tu vai eliminar esse custo para que os teus filhos fiquem com esse patrimônio. Então, duas decisões excelentes que estão revolucionando o mercado de previdência privada. A terceira grande vantagem é você contribuir num plano de previdência privada e pagar menos imposto de renda. Então, se tu faz um plano do tipo PGBL, e o PGBL ele é indicado para quem tem uma renda alta na pessoa física, que acaba fazendo a declaração de imposto de renda de forma completa, e ele pode, então, deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda anual até 12% da sua renda, desde que esses 12% tenham sido contribuídos no plano de previdência do tipo PGBL, então permite que eu tenha um abatimento do pagamento dos impostos. O porém, óbvio, é que no final eu vou pagar imposto sobre o que eu contribuí, mais o que eu resgatei. Mas ainda assim, a operação faz sentido. Olha essa imagem aqui. Basicamente, para quem tem uma renda de R$200 mil, a gente vê que o imposto devido seria 44 mil, enquanto que, se eu fizer um PGBL com a dedução que acontece, o imposto devido seria 37. Eu tenho uma diferença de R$ 6.600 de imposto devido no ano, né, no ano seguinte já, na restituição, porque eu fiz uma previdência do tipo PGBL. Então faz muito sentido para quem tem uma renda alta na pessoa física fazer um PGBL, porque tem essa série de vantagens. Já o VGBL, ele vai ser indicado para quem tem uma renda baixa na pessoa física, ele não vai ter essa possibilidade de eu deduzir esses 12% da renda anualmente, mas no final eu vou pagar imposto somente sobre os rendimentos. Então eu tenho uma vantagem de um empresário que recebe via distribuição de lucros fazer um VGBL, pagar imposto somente sobre os rendimentos e essa questão da sucessão está garantida também. Já o PGBL é para quem é estatutário, para quem é seletista, tem uma renda alta na pessoa física, vai poder então deduzir. Então tem as duas estruturas para empresários, para quem recebe via distribuição de lucros e para quem recebe via pessoa física, carteira assinada ou é estatutário. Então agrada gregos e troianos e acaba tendo então uma grande vantagem para ambos. Outra grande vantagem, hoje o mercado está muito competitivo, como eu falei no início do vídeo. Temos XP, temos BTG, temos os bancos, temos seguradoras independentes, como o caso da Icatu, da Sul América, e as principais gestoras do país hoje fizeram espelhos dos seus grandes fundos de investimentos também no formato de previdência. Isso permitiu que as taxas de carregamento praticamente fossem abolidas, que tivéssemos taxas de administração mais competitivas e principalmente estratégias mais robustas de investimentos em plano de previdência, inclusive de criptoativos. Então a gente consegue ter uma melhor diversificação, uma gestão mais eficiente. São inúmeras opções, como essas que vocês estão vendo aqui na tela, e aí faz muito sentido então para fins de diversificação, inclusive montar um portfólio de investimentos de previdência privada. E aí, então, aqui meu momento também de explicar no vídeo que aqui na Musa nós somos especialistas nesse tipo de planejamento financeiro, entendemos tudo sobre previdência privada e te ajudamos a compor esse portfólio. Tu quer uma ajuda profissional? Acesse nosso site www.musacapital.com.br que o especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar. Mas dando sequência aqui, basicamente, uma outra grande vantagem da previdência privada é a questão de portabilidade. Tu vai ter inúmeras opções, como eu acabei de comentar, mas tu pode trocar de um fundo de renda fixa para outro fundo de renda fixa, saindo do Itaú, indo para uma XP, saindo de uma XP, indo para um BTG, tem possibilidade de portabilizar o fundo, inclusive mudando a estratégia e a seguradora, sem pagar imposto nesse processo. Ou seja, você não tem que resgatar para trocar de empresa e de seguradora e de fundo, não. Simplesmente portabiliza de um para o outro sem pagar impostos e muda a seguradora e a estratégia dos seus investimentos
de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, sem qualquer tipo de custo, nem para a seguradora e muito menos para o governo. Então é uma outra grande vantagem que a previdência privada te permite. Nenhum outro tipo de investimento te permite trocar de estratégia sem pagar impostos. E por fim, mas não menos importante, falando de fundos de investimento, eu usei o exemplo das gestoras que vai ter lá um fundo X, que é no formato de fundo de investimento tradicional, e o mesmo fundo no formato fundo de previdência. Qual que é a vantagem de a gente estar no formato de previdência? Além daquelas questões da tabela regressiva, de ser a menor alíquota possível de imposto que eu falei lá no início do vídeo, é a questão da não incidência de come-cotas. Planos de previdência privada só pagam imposto na hora do resgate. Não tem aquele come-cota que acontece no último dia útil de maio e de novembro, que antecipa o pagamento de tributos. Olha esse exemplo aqui na imagem de um investimento de um fundo que teve a mesma performance, a mesma estratégia, investiu nos mesmos ativos. Retorno de ambos 11,25% ao ano, um investimento de R$100 mil por 10 anos. A linha azul clara é o fundo aberto que teve come-cotas, vê que ele tem uns dentinhos, e o outro de previdência que só pagou o imposto no final. No final dos 10 anos, olha a diferença de resultado entre os dois. Tiveram a mesma rentabilidade e investiram nos mesmos ativos. A gente está falando de uma diferença de mais de R$20 mil só por estar num formato de previdência privada e pela inexistência de come-cotas. Então, por essas razões, todas que eu te mostrei aqui, então faz muito sentido tu ter uma previdência privada e é por isso que a previdência privada é o investimento do ano sim 2025. Te ajuda a planejar a tua aposentadoria, te ajuda a planejar, quem sabe, a aposentadoria dos teus filhos, a faculdade dos teus filhos, te ajuda a pagar menos imposto na tua renda anualmente, pagar menos imposto no resgate no final e, ao mesmo tempo, te ajuda na sucessão patrimonial com essas decisões que foram tomadas aí pelo STF esse ano. Então, assim, é o melhor produto de investimento, você deve sim ter na carteira. Larga a mão esse preconceito que tu tinha dos produtos que eram realmente muito ruins anteriormente, mas hoje o mercado está muito competitivo. Claro que você precisa saber escolher se é um PGBL mais adequado, se é um VGBL. Na hora de você for fazer o resgate, se vai ser um progressivo, se vai ser um regressivo, qual que é a melhor seguradora, qual que é o melhor fundo de investimento. Cuidado com os bancões que cobram altas taxas ainda, fundos que performam mal. É preciso ter cuidado nesse processo de seleção. Mas se você selecionar bem, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quiser a ajuda de um especialista, ajuda profissional, acesse o nosso site www.musacapton.com.br, que vai ter a ajuda de um especialista que sabe tudo isso que eu passei aqui no vídeo, te ajudando para compor a melhor solução em previdência privada para você. Te agradeço a atenção. Qualquer dúvida, crítica, comentário, sugestão, aqui embaixo, por favor, e te vejo no nosso próximo vídeo.